Olá, sejam muito bem-vindos à Astral Personalização e Suprimentos. Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de como conservar por muito mais tempo a sua prensa de caneca. Prensa cilíndrica também, como alguns costumam dizer. A primeira dica que eu passo para vocês é sobre a escolha do papel. Sempre opte por utilizar papéis próprios para sublimação. Por que eu digo isso? Papéis ofício, como muitas vezes dá para utilizar, é viável por conta do preço. Às vezes muitas pessoas escolhem utilizar o papel ofício. Só que esse papel ofício ele não possui nenhum tratamento, então ele acaba permitindo que a tinta ultrapasse a camada do papel e atinja sua resistência, o que acaba muitas vezes provocando manchas na resistência. E essa mancha vai acabar passando no próximo produto que você vai utilizar para fazer o processo de sublimação, né? Manchou uma caneca, você fez e acabou manchando a resistência, e em outra caneca que você for fazer vai acabar passando aquela tinta que está na resistência para aquele produto. A dica 2 que eu dou é limpeza. Quando você for fazer a manutenção, a limpeza da sua resistência, caso tenha acontecido, como eu disse na dica anterior, de passar algum tipo de tinta para resistência, ocorrer algum tipo de mancha, utilize um pano úmido, mas um úmido levemente úmido. Esse levemente úmido é só para você ver que ele está úmido, mas ele não vai estar escorrendo de maneira nenhuma. O seu tá bem só levemente úmido. De preferência, utilize um que não solte fiapo, um paninho que não solte fiapo. Com ela ainda quente, após você fazer o processo de sublimação, passe levemente, tomando cuidado, fazendo uso de luva se você achar necessário, mas passe aquele paninho úmido até tirar toda aquela mancha. Você tirou aquela mancha, você vai pegar e vai deixar ela secar, ela desligada, desligue, deixa ela secar só com aquela temperatura quente da própria resistência. A terceira dica que eu deixo: utilize sempre a temperatura de no máximo 200 graus. De 200 graus que eu digo é 200 graus na resistência. Por quê? Muitas vezes a gente está vendo que não, com aquele tempo tradicional de 180 graus, 180 segundos, que é o padrão que vem de fábrica, não é o suficiente para fazer a transferência total da imagem para caneca. O que acontece comigo? Eu digo isso por opinião própria, por a minha vivência no dia a dia na utilização dessa prensa cilíndrica. Eu tenho uma prensa cilíndrica desde o início, quando chegou nova, ela já não fazia a transferência adequada com esse padrão de 180 graus, 180 segundos. O que eu optei por fazer? Eu faço 2 tempos. Faço um tempo 180 graus, 180 segundos, viro a caneca para outra posição contrária e deixo mais tempo. Aí, a cada 100 segundos, cada 100 segundos, 50 segundos, por exemplo, deixei mais 100 segundos. Aí vejo se saiu uma estampa que seja mais clara, ela vai sair com mais facilidade, ela vai estampar com mais facilidade. Mas, principalmente quando a caneca tem uma base preta, ela não vai permitir. Quando ela tem essa base aqui preta, ela vai ficar um pouco acinzentada, roxeada, dependendo do seu perfil de cores, né? Então, eu acabo deixando mais tempo nessa base para que ela faça transferência adequada do jeito que eu quero, né? Quarta dica: tempo de pausa. Quanto tempo você deixa, quando você está no processo de sublimação, que você tem uma grande escala, para você fazer a utilização da sua prensa de caneca? O que eu recomendo é você fazer uma pausa a cada 2 horas de uso. 2 horas de uso não é tipo 10 canecas. Quantas canecas você fizer dentro de 2 horas? Você utilizou ela, deixou ela ligada, ela começou a aquecer e ela tá ligada por 2 horas, desligue ela, deixe ela quietinha por um momento até você perceber que ela esfriou. Ela esfriou. Você percebeu que já deu uns 20 minutos, 30 minutos. Se você tiver mais tempo, deixe mais tempo. Aí você continua novamente o processo de sublimação. Faça esses intervalos a cada 2 horas de utilização da sua prensa de caneca, dê um tempo de pausa. Assim você vai estar conservando por muito mais tempo a sua resistência. Quando você não estiver utilizando a sua prensa de caneca, você desligue ela da tomada. Por que eu recomendo? Se vem alguma queda de energia, alguma alteração na rede elétrica, e se ela estiver na tomada, ela vai acabar recebendo essa carga, o que pode danificar a sua prensa de caneca. O que eu recomendo, se você não tem aquela
porque acaba também prejudicando. Você está toda hora tirando a tomada, pode corromper o cabo, alguma coisa assim. É você fazer um disjuntor já próprio para você instalar aquela tomada. Porque aí você só abaixa o disjuntor, desliga e acabou. Aí facilita, impedindo que qualquer queda de energia comprometa o seu equipamento. Quando você for fazer a instalação da sua prensa de caneca, você opte por locais nivelados. Principalmente as prensas de canecas mais atuais, elas têm uma percepção, um sensor de fechamento. Se ela estiver desnivelada, ela não vai iniciar a contagem, o que prejudica muito. A gente perde a paciência quando você está trabalhando e ela não inicia no momento que você quer, dar dor de cabeça. Eu falo, novamente, como opinião própria, minha vivência. Você instale ela num local nivelado, seco e longe de umidade. Qualquer tipo de umidade, fonte de água, pode enferrujar ou prejudicar o seu equipamento. Quando você for fazer uma estampa em várias, tipo assim, 10 canecas, 20 canecas, sempre testa primeiro. Sempre testa uma, não inicia, porque é muito mais prático você fazer na produção, deixar todas prontas, você só vai sublimando e fechando. Prensou a primeira, você tira, observa, vê se ficou a estampa adequada, se ela pegou os cantinhos, se aquele tempo foi adequado para você fazer aquela caneca, porque dependendo do lote, dá diferença grande entre uma caneca e outra. Muitas das vezes a pressão que era suficiente para estampar a caneca do lote passado não é desse lote específico que você está utilizando nesse momento. Então, essa é uma dica para você não ter prejuízo. Sempre que você for fazer produção em escala, teste primeiro um produto e depois você siga em frente com o lote que você tem a fazer. Agora vem a dica matadora. Sempre que você for utilizar a prensa de caneca, que ela estiver quente, mantenha a alavanca aberta após o uso. Deixe ela esfriar aberta. É muito mais bonitinho a gente deixar ela fechadinha, porque a gente vê esteticamente, é muito mais bonito ver ela fechada, mas não faça isso. Por que eu peço para vocês não fazer isso? A dica que eu tenho por uso meu, como eu já disse antes, assim que eu comprei ela, eu achava muito mais bonitinho deixar a prensa plana, a prensa de caneca tudo fechadinho. Achava muito bonito. Depois eu percebi que com 3 meses apenas de uso, a minha resistência começou a estragar. Eu falei, o que está acontecendo? Fui procurar saber e eu descobri, através de um técnico, que era porque eu estava deixando a minha alavanca fechada enquanto ela estava quente ainda. Tipo, desliguei, não vou utilizar, eu fechava e deixava ali. Como a resistência ela sofre uma dilatação durante o processo de sublimação, que é um processo de alta temperatura, ela está dilatada. Quando ela começa a esfriar, e se você deixa ela fechada, ela vai ficar comprimida. Então ela vai esfriar naquela posição. Então todas as partículas da camada de silicone, da resistência, de tudo que está ali vai estar comprimidinho, vai secar naquela posição. Quando você for abrir novamente, aquilo vai criar fissuras na sua resistência. E criando fissura é onde vai acontecer as famosas bolhas, que acaba dando muita dor de cabeça para o profissional de sublimação. Então, a recomendação que eu dou para vocês é que utilize toda vez que for utilizar a prensa plana, terminou de utilizar, deixe ela esfriar aberta. E mesmo após ela estiver fria, mantenha ela aberta. Deixe ela todo o tempo, só feche a alavanca durante a utilização dela na hora de fazer o processo de sublimação. Então, essas foram as dicas que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui caso vocês tenham algumas dicas também para deixar para gente ou alguma recomendação. Eu ficaria muito grata de receber todos os comentários. Muito obrigada e até uma próxima.